Estamos de volta com o nosso workshop Sono, um pilar para a saúde e um mistério para a neurociência, com Ivana Almeida, especialista em neurociência comportamental. Estamos agora no terceiro bloco e nesse bloco vamos falar sobre dos bebês aos idosos, as especificidades dos ciclos do sono. Ivana, além aí da angústia, né, que falamos no bloco passado, você poderia citar mais algum outro agravante desse mecanismo da dor causada, né? Na verdade, a dor ela é causada pelo distúrbio do sono. Qual outro que você poderia citar? Então, são vários, né? Mas vamos continuar na insônia, nessa questão de a pessoa ficar acordada, né? Olha só, é interessante como o corpo da gente reage. Quando a gente estava falando lá na ausência do sono, você disse assim, Vana, mulher, pelo amor de Deus, a geladeira, vai lá, pega um doce. Vamos entender o que é que está acontecendo. Quando ocorre a privação de sono, você fica mais tempo acordada. Ficou mais tempo acordada, existe uma questão hormonal que é a leptina e a grelina. E aqui nós estamos falando de comida. A leptina, eu chamo ela de leite. Eu fui dando nomes, estudando a neurociência, porque os nomes são muito complicados, né? E quem foi que disse que a ciência tem que ser chata? E aí eu fiz a associação. Por quê? Porque eu fui na leptina, eu associei a leite. A leite que traz essa saciedade. Ela é o hormônio da saciedade. Então, quando você come pouco, que você ficou saciada, pronto, querida. Essa é a leite que está agindo em você. Uhum. Mas quando tu vai lá e assalta a geladeira, adivinha quem entra na parada? A cretina. Calma entendi. aí, porque é tenso, é tenso. É verdade. É mais fácil de entender, né? Não é mais fácil? Associando. Uhum. O nome científico é grelina, mas eu coloquei como cretina. Entendi. Porque é ela que vai fazer com que você vá à geladeira e pegue todos aqueles doces ou aqueles salgados, a pizza gelada que você gosta de comer. Então, é exatamente ela que entra nesse momento. Então, passou mais tempo acordado, acionou A cretina. a cretina, né? O teu cérebro está sendo comandado agora e está levando a informação e liberando a danada da cretina, que no outro dia, além do sono, além do cansaço, além da irritação, porque aí tu fica com o pavio bem curtinho, tu tá o quê? Se sentindo mais gorda. Exatamente. Aí lascou. Desse jeito. É desse jeito. Complicado, né? É complicado. E acontece muito isso. Então, o que fazer nessa situação? Então, isso tudo por conta do sono. E uma curiosidade com relação à danada da cretina é que quando a mulher assalta a geladeira, a primeira região que ela cresce é a lateral e os homens a frontal. Mas os dois têm essa mesma situação da creatina, não é isso? Da cretina não, da grelina. Da né? grelina. Tô confundindo tudo. Eu tô confundindo a creatina com a grelina. Mas, enfim, tanto o homem quanto a mulher tem essa situação da grelina. Da grelina, é isso? Exatamente. Os dois podem aí é o mesmo hormônio. É o mesmo hormônio, tanto em homens quanto nas mulheres. Porém, a diferença é que as mulheres lateral, os homens frontal. Eu percebo isso aí, viu? Eu percebo isso, tanto em mim quanto no meu marido. Mas, então, quer dizer que é um pouco diferente como isso vai processar no organismo. Né? Mas que o hormônio é o mesmo. Ivana, você citou aí essa questão da diferença nesse sentido entre homem e mulher. Existiria uma outra diferença entre homem e mulher com relação ao sono e também em relação às idades? Existe alguma diferença também? Olha só, com relação, né, às idades, é bem verdade que do nascimento,
né, até o envelhecimento, o sono realmente passa por várias fases. Nós vemos que os bebês dormem cerca de 16 a 18 horas por dia. E o sono é meio picotado dos bebês, né? Sim, não é porém eles contínuo. passam mais tempo sonhando. Então, o sono REM é o sono mais presente em bebês, né? E aí tem a fase da criança. Quando é criança, o sono já é bifásico, que é o sono picotado, né? E na fase de criança, o sono é bifásico. Sabe aquela hora que teu filho, geralmente depois do almoço, ele dorme, que passa mais a tarde dormindo? Pronto. Essa é o sono bifásico. E é importante esse sono para o crescimento? Principalmente nas crianças. O sono ele está relacionado ao desenvolvimento físico, intelectual e emocional. Então, se você tira o sono da criança, você está influenciando a capacidade dela crescer. Mas assim, Ivana, por exemplo, é bifásico, né? Mas se em vez de dormir 2 vezes ao dia, ela dormir muito bem à noite, compensa ou tem que ser de tarde esse sono? Depende da criança e depende da autorregulação. Né? Tem criança que é muito rápido ela para de dormir à tarde ou ter esse sono, né? Mas outras não. É necessário, quer dizer, seria ideal. O ideal seria ela realmente ter aquela parte de descanso, porque é onde ela vai recuperar a energia, faz parte do processo dela, mas existem crianças que dormem pouco tempo, ou então já não dormem à tarde porque são mais ativas. Dorme mais à noite. Dorme mais à noite, né? E aí vamos lá. Nós estamos na Criança, sono bifásico. Pronto. Entramos para os adultos. Na fase de adultos, nosso sono é monofásico. Nós somos, sim, seres, né, programados, como eu já havia dito, para dormir à noite, por conta da produção da melatonina, né? E apesar que a nossa sociedade hoje é 24/7, e essa sociedade 24/7 é aquela que quer suprir todas as necessidades 24 horas durante 7 dias da semana. Ou seja, antigamente não existia postos de gasolina abertos, supermercados abertos, mas hoje em dia tudo é muito... Vamos. Eu quero suprir a minha necessidade e a gente está envolvido nesse ciclo que, para que dormir? Enquanto dorme, trabalhe. Algo que, assim, é muito, né, próprio de professor acadêmico, quando temos que estudar, assim, né, para fazer monografia, dissertação e tudo mais. Ele sempre pergunta, o que é que você faz de 12h às 6h da manhã? Já ouviu essa pergunta? Então, precisamos dormir, né? E essa necessidade está sendo gerada cada vez mais. Você vê hoje que você chega do trabalho e você já chega num horário após, geralmente, às 8h da noite, quando a televisão brasileira ela é colocada a novela das 8. Hoje em dia começa às 8? Não. Porque tudo foi alterado, modificado por conta dessa necessidade, e você tem que estar lá 24 horas, 7 horas do dia, e não aguenta. Exatamente. E vamos agora para idosos. Os nossos idosos, eles têm uma maior frequência de distúrbio do sono por conta da diminuição da melatonina. Uhum. Então, quando ocorre essa diminuição da melatonina, eles ficam, né, com mais insônia, com mais distúrbios do sono. Sim. É importantíssimo ter atenção, né, a cada idade. Isso. Dormir direitinho. Cada fase é um processo, né? Cada fase é um processo. E agora eu queria saber muito sobre o que eu vou perguntar, e tenho certeza que as mamães também. Por que que os bebês, Ivana, têm um sono tão irregular?
Fala pra gente. Isso tudo é a questão da glândula pineal, certo? Ela tem uma ação de autorregulação e aí ela é imatura. E os bebês, eles não sabem o que é dia nem noite. Por isso, esse picotado de sono. Então, algo que é muito indicado é que a rotina na maternidade, ela é muito alterada. Né? Você tem um ritmo e aí você passa para um outro ritmo completamente diferente no seu dia a dia, principalmente no sono, e a indicação é, quando seu bebê estiver dormindo, durma também. Aproveite. Só a nível de curiosidade. Suas noites acordadas, seu investimento na maternidade, você sabe quanto tempo você passa para recuperar o sono? Quanto? 6 anos. Mas seguindo... 6 anos. Seguindo o correto, porque se não seguir, não recupera nunca mais. Exatamente. É né? importante buscar realmente essa recuperação. O descanso, certeza, né? Então, dorme quando ele estiver dormindo, né? Aproveita. Ivana, esse bloco a gente já tá finalizando, mas já a gente vai falar no quarto bloco sobre os caminhos possíveis para ter um sono de qualidade, que é a resposta que todos nós queremos. Então não sai daí, porque o quarto bloco é já com Ivana Almeida, ela que é especialista em neurociência comportamental, sabe tudo. Quarto bloco, já.